Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Valei-nos São José. Em viagem, quando José participou, seu sonho e a ordem dos decretos divinos. Estreitou-me a ela ao seu peito virginal e puseram-se a caminho. Andavam louvando e bendizendo ao Pai. Eu falava com ele entre os sofrimentos. Alegrava-me muito ao ver essas almas tão prontas a seguirem as ordens de meu Pai e conformadas com sua vontade. Considerava-me, porém, naquela viagem, pobre, humilhado, sujeito ao furor de um rei iníquo que com tanto ardor procurava dar-me a morte. Oferecia tal abaixamento e submissão ao Pai, em desconto do que fazem meus irmãos, os quais se ensoberbecem diante das ordens de seus maiores, não querendo submeter-se a quem devem, e tanto menos às ordens divinas, recusando sujeitarem-se à lei de meu amado Pai, lei de amor doce e suave. E vendo-me submisso às ordens e aos rigores de um rei temporal, eles não se envergonham de levantar a cabeça e contradizerem as ordens. Aqui, quando São José, ele teve o sonho em que o anjo vem e fala para ele para poder pegar Jesus e Nossa Senhora e fugir para o Egito, porque a vida de Jesus estava em perigo. Ele, mesmo sendo um sonho, porque muitos de nós, quando sonhamos, a gente não acredita nos sonhos, né? Pelo menos eu sou assim. Em alguns sonhos eu não acredito em sonhos, assim, não sou apegada a sonhos. Só aí ele não duvidou. Ele não duvidou por quê? Porque tamanha era a intimidade de São José com Deus. Ele tinha intimidade, ele conhecia seu Deus. E ele pegou Nossa Senhora e Jesus e, e fugiu para o Egito, confiando somente, somente em Deus. Não confiaram neles mesmos. Talvez eles já estavam ali acomodados, né? Já se acostumando ali, mas de repente sair assim, sem destino para o Egito, sem saber onde que iam ficar, acreditando somente em Deus, agarrados na fé, mesmo tendo Jesus ali. E eles iam para o caminho não se lamentando, não pensando nisso, naquilo. Ai, mas será que como é que vai ser? E se acontecer isso? E se não tiver aquilo? E se não? Eles não iam murmurando, eles iam louvando e agradecendo a Deus. Porém, com o coração enternecido de ver Jesus tão pequenininho e já a sorte deste rei tão perverso.
querendo matá-lo com tanto furor. E São José, ele colocou Nossa Senhora no burrinho e arrumou Jesus no colinho dela e partiram, tendo o maior tesouro, a fé e o amor que conservavam no coração, a esperança. Muitas vezes pode ser que nós tenhamos que sair do nosso conforto, das nossas casas, mesmo que estejamos ali acostumados com toda aquela comodidade que a casa nos oferece, que a nossa casa nos oferece, a gente pode ser que tenha que sair de uma hora para outra, debaixo de chuva, é, expostos ao vento, ao frio, porque era assim. Jesus saiu assim com Nossa Senhora e São José, exposto ao frio, expostos a todos os perigos, a todas as adversidades, mas eles saíram louvando e agradecendo. Pode ser que nós, nessa situação, a gente vai falar assim, ai não, mas eu não quero ir, eu vou ficar aqui mesmo, ah não, aqui tá bom, ai. Aí de repente você vai e acontece uma coisa na sua casa. Você não saiu, aí de repente sua casa puff, cai. E aí? Então é sair do conforto, é sair da comodidade, é sair quer dizer, do comodismo e se propor a caminhar, se propor a ir em frente. E é muito difícil, não é fácil a gente querer abandonar os confortos a que nós estamos todos acostumados, a abrir mão da, do, das comodidades. É muito difícil. Será que nós estamos dispostos a abrir mão das coisas para estar a serviço de Deus, para estar a caminho do caminho de santidade que Deus a qual nos chama? É muito difícil. Se a gente pensar, é muito difícil. Mas se a gente confia na graça de Deus, se a gente tem total confiança em Deus, a gente sai, a gente vai, sem saber o que nos espera lá na frente. Seja lá o que for, a gente se propõe a caminho. Sozinhos, nós por nós mesmos, se nós pensarmos, a gente não dá um passo para frente. Mas Jesus em nós, a gente voa. Santa Teresinha, ela falava que ela era só um passarinho, mas que ela tinha o olhar de águia, porque ela era só um passarinho indefeso, mas que o olhar dela estava no sol divino. Este sol que impulsionava ela para frente, que fazia ela ter olhos de águia. E, e é assim, nós somos passarinhos, mas com olhar no sol divino, com olhos de águia. E esse impulsionar para frente, isso é a graça de Deus que nos faz levantar, sair da nossa sonolência espiritual.
Antes, quando eu estava no início da caminhada na comunidade, eu não conseguia ver um vídeo de 14 minutos. Eu confesso que tinha áudios de 14 minutos que eu falava, não consigo ouvir um trem tão longo desse, não. Teve uma vez que Cíntia mandou um áudio de 14 minutos, eu não lembro, eu lembro disso, gente. Aí a Aline comentou, veio Michelle comentou. Aí eu falei assim, eu parar pra ouvir uma pessoa ficar falando no meu ouvido 14 minutos, não. Hoje eu consigo ouvir uma aula de 3 horas sem sentir o tempo passar. E achar que ainda está pouco e emendar em outro vídeo, emendando. É assim, coloca o fone e vai cuidando das coisas e não vejo o tempo passar. O fone tem que estar carregado para você ir cuidando das coisas e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Aí você vai se enchendo, vai se preenchendo. Mas se você não começar a ouvir, se você não começar a se propor a caminho, se você não começar a caminhar, a graça de Deus não. Então, o que antes para mim era um tremendo sofrimento ter que ouvir um áudio de 10 minutos. Ai, e era mesmo, hoje para mim, uma aula, uma live de 2 horas, de 1 hora e meia, não é nada mais. Mesmo que eu não dê conta de ouvir a aula toda, tem vezes que eu fraciono, eu ouço 1 hora, depois eu termino de ouvir, marco onde que eu parei e vou terminando de ouvir, até eu ouço tudo. Lógico que tem vezes que não dá para poder todas as aulas de 3 horas eu conseguir ouvir, mas eu procuro estar ouvindo com calma, pauso, volto, de novo, que aquilo onde que eu não entendi, volto. E, e é assim, é você se propor a caminhar, que Deus te dá a graça. Antes eu achava o fim eu acordar 6 horas. Hoje, 3 horas da manhã, eu já estou acordada. 3 horas. Antes era. Eu não conseguia imaginar eu acordar 3 horas da manhã para poder fazer alguma coisa de para Deus assim. Hoje eu, eu já consigo. Isso é por mim? Isso é Renata? Não. Isso é a graça de Deus. É você já se propor a caminhar. É Jesus já ir derrubando os ídolos que está em você, as suas paixões, os seus deuses. Jesus, ele vai derrubando tudo. E à medida do momento que você vai dando espaço para Deus agir na sua vida, mais ele vai agindo e vai derrubando todas as suas paixões, todos os seus ídolos. Mas você tem que se propor a caminhar, se propor a estar a caminho, sair da tibieza, da sonolência, da preguiça espiritual. O que antes rezar uma Ave Maria era um sofrimento, era um sacrifício imenso. Você já vai conseguir rezar tranquilo, um terço aí tranquilo. Se você não consegue ler o livro do céu, mas se você começar a ler pequenos trechos, quando você vê, você vai ler 2, 3 capítulos sem nem perceber. E você pode pensar assim, mas
Alguns não trabalham, não tem nada. Eu trabalho do mesmo jeito. Eu trabalho 8 horas por dia. Chego em casa, tem criança para poder ensinar dever. Faço comida, a janta, ensinando dever ao mesmo tempo. Tem hora que ainda faço, ensino dever, ainda coloco o áudio ainda para poder ouvir. É você não dar limites ao seu tempo. Isso aqui eu não posso fazer. Não. É você aproveitar cada espacinho de tempo ali. E deixar Deus trabalhar. É esse se propor a caminho. É esse caminhar constante. É esse caminhar que nós temos que perseverar. Não por nós, porque nós não somos nada, nós somos só misérias. E nos esvaziar totalmente. Ser um vácuo totalmente vazio, que nem ar tem. O nosso, quando Deus coloca esse pequeno vácuo assim, penetra nele, suga tudo de uma vez assim. Ele puxa de uma vez e te preenche de tudo aquilo que ele quer preencher. Ele está querendo te dar 1000 presentes e você vai se preenchendo de todos esses presentes, de todo esse amor. Esse amor que motivou São José, Nossa Senhora, a, a levantar e Nossa Senhora sabia que tinha um propósito a Jesus ir no Egito. Talvez São José não, mas Nossa Senhora já sabia. Então deixemos, vamos nos pôr a caminho. E, e o que Jesus, ele chama muita atenção aqui, é que muitas vezes nós estamos dispostos a receber ordens de reis terrenos, de reis temporais, mas dispostos a obedecer às ordens divinas, nós somos lentos, letargos, preguiçosos, tíbios. Esse chamado à vida na divina vontade. Como é que está sendo a sua resposta? Diligente ou lentos? São José, ele foi diligente e se propôs, colocou a esposa e o filho e foi. Ele respondeu com diligência. E essa diligência nós temos que pedir a Deus. Essa graça da diligência para Deus ter o lugar de Deus em nossa vida. Responder aos apelos divinos e não atender às nossas paixões, a nossa preguiça espiritual, a nossa tibieza, os nossos vícios. Temos que ser lentos para isso, lentos para dar respostas às nossas paixões e vícios e diligentes para responder a Deus. Porque Deus vem e derruba esses deuses e se torna Senhor e Deus da nossa vida. Em nome do Amém, Pai que me Cíntia. criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o colo da divina vontade à minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém? Fiat. Eu vou falar de algumas anotações que eu fiz, que dá enquanto eu fui, né, participando da escola desse momento e foi muito importante, né? Aí eu anotei algumas coisas.
É um dos pontos, né, que foi falado, é que a gente sabe que o inimigo de Deus, ele usa de subornos com as almas, né? Para enganar mesmo as almas, assim, para comprá-las, né? Porque ele fica de olho, né? Nesse poder que é a vontade humana. Então ele usa de subornos, assim, para dar algum poder para a pessoa, né? Igual, por exemplo, a pessoa que para fazer sucesso faz algum pacto, né? Faz alguma coisa assim para profanar o sagrado, para conseguir fama, sucesso, para ser vista pelos outros, né? Então, a gente vê muito isso, né? Aí, depois, né, fui falando muito sobre a questão da alma e fui falando alguns pontos que eu fui anotando aqui o mais rápido que eu pude para não perder. Olha só, Deus quer que trabalhemos com Ele na salvação das almas, principalmente, né, das almas obstinadas, né? Que é aquelas, né, que não querem de jeito nenhum, né, se render. Então ele quer que ajudemos. Aí foi falado algo que eu achei incrível, né? Que ele depende daquilo que, como se ele não conseguisse, né? Como se ele não, aquilo que ele não consegue, ele, ele vai ter uma nova, como que eu posso dizer? Um novo poder agindo pelo poder dentro da vontade de uma criatura que quer. Então, o nosso envolvimento na obra de Deus tem um amor novo. E Deus usa de nossa voluntariedade. E essa vontade humana unida com a de Deus tem um valor novo que concede novas luzes a essa alma. Então, Deus usou vários meios para aquela alma, e aquela alma obstinada não quer. Mas quando tem uma pessoa na terra que dá a vontade humana dela para Deus, sabe? Essa alma, quando ela vai em nome de Deus, Deus agindo através dessa alma, ao encontro de uma outra pessoa, que no caso é uma alma obstinada. A forma dele falar, a pessoa recebe novas luzes, é um novo poder, são duas vontades juntas, que é a vontade humana com a divina. E essas duas vontades unidas, sabe, tem um valor novo. Então, por causa disso, Deus concede um amor novo e usa de mais luzes e mais graças para ser infundido na alma obstinada, né? Na alma a qual a palavra chega, a exortação chega, a evangelização chega. Então nós temos uma vontade livre, dada por Deus, uma vontade nossa, que unida com a vontade de Deus se torna um novo amor. Olha que legal. Uma nova força. E esse novo tem um poder novo. Como se fosse outra pessoa, é como se a gente formasse uma quarta pessoa ali com a Santíssima Trindade, né? Tem o Pai, Filho e Espírito Santo. E essa pessoa que une a sua vontade, né, de uma forma voluntária com a vontade de Deus, se torna uma nova pessoa em Deus, né? Uma quarta pessoa livre, que ama também. À medida que a pessoa doa um amor em direção às almas, é algo além, é uma nova força que passa pela nossa vontade. Então Deus sente um impulso novo para dar novas graças para a alma obstinada pelo desejo da pessoa que deu seu sim. Olha que legal isso. Nossa, eu achei incrível, incrível, incrível. Então o Senhor dá uma graça nova para essa alma, faz algo novo, né, em favor da conversão, da santificação dessa alma. Então, olha só, somos um nada sem Deus. Uma das coisas que eu pus é que sem Deus a gente é um nada mesmo. Mas quando Deus está em nós, nos tornamos tudo. Não nós, mas Ele em nós. Somos tudo, né? Se a vontade humana está ligada com Deus, nos tornamos tudo. Com Deus somos tudo. Então o Senhor usa nosso nada para fazer tudo. Olha que legal. E isso é considerado pela justiça. Olha que legal isso. A justiça nos considera como se fôssemos outra pessoa querendo. Isso tem um poder enorme para a justiça. Então a justiça opera como reguladora. Cada verdade, né? Peraí, vamos lá que depois eu anotei outra coisa. Então o que eu entendi dessa questão da justiça é porque, por exemplo, Deus,
ama a todos, então ele quer o bem de todos, ele quer a santificação de todos, e ele está sempre fazendo algo em direção às almas. Então a justiça já reconhece isso. Agora, quando tem alguém na terra, uma pessoa na terra, que dá a sua vontade, que também pensa nos outros, reza pela santificação das almas, reza nessa mesma intenção divina, é como se a justiça olhasse assim e falasse: opa, não é só o Senhor, agora tem essa pessoa que quer também, ela também está querendo, opa, então vamos lá, né? Então a justiça usa desse poder, né? Então, isso é enorme diante da justiça. Então ela opera, né? As graças de Deus acontecem. Aí foi dado o exemplo, né, do baixo-assinado. Achei super legal, né? Porque um ali no meio querendo algo, ele por ele mesmo, né? Tipo assim, como foi falado, né? A pessoa na igreja ali quer conversa com o padre, precisa de um som novo na igreja, mas de repente é a pessoa sozinha, né? Querendo aquilo. Mas quando outras pessoas também se juntam, né? Ela faz uma parceria ali toda, tem outras pessoas querendo a mesma coisa e vai conversar com o padre, é como se a justiça, né? Ali no padre falasse: não, tem que fazer alguma coisa, né? São muitos os que querem, então são muitas vozes se tornando uma voz mais forte, né? Então isso é muito legal. Então é como se a gente aqui na Terra e Deus fosse uma voz mais forte, entendeu? Querendo aquela mesma coisa, aquela mesma intenção. Então, é ótimo, né? É graça de Deus, né? A justiça opera mesmo. A graça de Deus acontece. E foi falado também sobre essas verdades que a gente vivencia, que a gente compartilha, que a gente recebe, né? Cada verdade que vivenciamos, que recebemos, é um céu na terra, né? Que essa vida da gente receber vem uma luz, um entendimento, e a gente fica aqui conversando, partilhando 24 horas, falando sobre Deus, partilhando os estudos dos livros, né? Vendo assim o Senhor conectando um acontecimento com o outro, uma situação com outra, e vem as partilhas. Tudo isso já é a experiência dos bem-aventurados, porque cada dia eles recebem um novo, aprende mais de Deus. Então, a gente aprendendo de Deus aqui também, estamos vivendo o céu na terra. Então, o céu equivale a luzes. Essa é a felicidade do céu. Aqui na terra, estamos vivendo como os bem-aventurados. Então, Deus traz uma luz do céu. E tudo, aí eu pus também, tudo que devemos querer é a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz, as meditações, os estudos, tudo que nós vivenciamos, as partilhas aqui, é só para a glória de Deus. É o que a vontade de Deus quer, né? Acho que foi tudo que eu anotei. E porque muita coisa, né, que foi falado, nossa, meu Deus do céu. Aconteceu maravilhas e maravilhas. Eu tô até meio boba, sabe? Eu tô meio assim, parece que eu tô... Sabe quando parece que você tomou um remédio assim e ficou meio... Sei lá, eu tô impactada. Acho que essa é a palavra. Eu tô impactada com o que Deus está fazendo. Com as bênçãos, com as verdades. E com o novo que Ele convida todos nós, né? Convida todos nós juntamente com a Aline a ter essa coragem também. Então eu tô assim, meu Deus, Ele tá me chamando também, meu Deus. Nossa, eu tô aqui ainda conversando com ele aqui ainda, ruminando ainda. Depois eu falo mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. A Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra,
para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a Tua divina vontade, vem divina vontade. Nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 17. Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos nesse dia abençoado por Deus, né? Vamos ver o que é que Jesus fala para nós. Nos braços de José, caminhando assim de noite, em tempo rígido, sofria frio e outras incomodidades. Estava nos braços, ora da querida mãe, ora de José. Então estava tendo a alternância ali entre eles, né? Entre José e Maria. Uma hora Jesus estava nos braços de Maria. Outra hora Jesus estava nos braços de José. Embora ele por pouco tempo me segurasse. Ele segurava José muito pouco, ou Jesus muito pouco. Ordenava-o a minha mãe quando o ânimo de José estava angustiado pelo sofrimento. Então, quando José estava angustiado pelo sofrimento, Nossa Senhora pedia que ele segurasse o menino Jesus, né? Segurasse Jesus. Com certeza, quando ele colocava o menino Jesus nos braços, a graça era derramada ali sobre aquela situação de angústia, né? Que José estava sentindo. Pela angústia, pelo sofrimento, pelo cansaço e outras aflições provenientes da estação contrária, né? Proveniente de tudo que eles estavam vivendo. Ao receber-me nos braços, ficava inteiramente consolado. Então era uma consolação para José receber o menino Jesus nos braços. Aí hoje na escola, Jesus fala a nós, ensinando a nós, né? Sobre o livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio, muitas pessoas acham ruim o livre-arbítrio. No começo, eu vim entender essa questão do livre-arbítrio um tempo desse, porque até caminhando na divina vontade eu não entendia. Eu dizia, mas meu Deus, por que o Senhor nos deu o livre-arbítrio? Né? Só que o livre-arbítrio, ele é maravilhoso, porque é o livre-arbítrio que faz a gente ter liberdade. Se a gente não tivesse o livre-arbítrio, a gente ia ser robô, a gente ia fazer tudo mecanicamente, né? Como se fosse um robozinho. Só que o livre-arbítrio, ele tem que ser unido a Deus. E o que é que o livre-arbítrio, o que é que o Filho da Divina Vontade, ele tem de diferente, né? Porque o livre-arbítrio é o quê? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a gente ter liberdade para fazer a nossa própria vontade. Só que aí, nós achamos maravilhoso o livre-arbítrio, porque nós pegamos a nossa liberdade, né? Aquilo que
que nós temos de liberdade e nós damos a Deus, né? Nós damos a nossa liberdade a Deus. Então, nós caminhamos com Ele dentro de nós, sendo esse templo dele, né? Repetindo os atos de Jesus, né? Então, por que o livre-arbítrio ele é bom? E por que a vontade humana também, a nossa vontade humana, ela tinha que existir? Porque se a nossa vontade humana não existisse, para que a gente desse a Deus, o que era que a gente ia dar para Deus? Né? Como prova do amor, né? A prova maior do amor é a gente fazer a vontade de Deus. Aquele que ama é aquele que faz a vontade do meu Pai, diz a palavra. Então hoje, eu vendo o que Jesus falou na escola sobre o livre-arbítrio, eu tenho a certeza que a maior coisa, né, assim, a maior graça, o que dá mais mérito a Jesus é a gente ter o livre-arbítrio e ter a nossa vontade humana para, em prova de amor, dar a Deus. Porque era isso que Jesus fazia, né? Jesus, ele teve o livre-arbítrio e ele teve a vontade humana dele, que ele viveu na terra como humano. Então, só que ele não quis fazer a vontade dele, ele não quis usar o livre-arbítrio dele, né? Ele deu como oferta. Imagina você ter um amor, né? Você ter um amor tão grande, né? Como Jesus. Jesus teve um amor tão grande por nós, que ele se despiu da sua divindade e ele desceu até nós. E aí, quando José estava angustiado pelo sofrimento, por toda aquela situação que eles viveram, Nossa Senhora colocava ele, né? Colocava Jesus nos braços de José para que ele fosse consolado. É como se nos Atos Nossa Senhora quisesse dizer assim: olha, José, mas olha, tudo o que nós estamos passando é para um propósito maior, né? Olha, nós fomos os escolhidos para sermos pais do Salvador do mundo. Então, todo esse sofrimento vai valer a pena, né? É igual uma mulher quando ela engravida, né? As mulheres que decidem ter seus filhos sozinha, né? Elas não têm coragem de abortar os seus filhos. Por quê? Porque elas olham para aquele ser pequeno, indefeso, né? Quando ela sente isso, quando ela tem muitas mães que decidem abortar os seus filhos já grandinho na barriga, né? Acontece. E aí, mas elas sentem essa vontade, mas aí quando elas verem a criança se mexer, né? Quando elas veem ganhar vida, ou então tem crianças que não abortam, mas tem mães que não abortam, tem mães que não abortam, né? Mas elas dão seus filhos, né? Muitas. Só que tem mães que quando nasce o filho, ela quer ficar perto do filho, né? Ela não quer dar ao seu filho de jeito nenhum. Eu comparo muito por mim, né? Eu olhava assim para o meu primeiro filho pequenininho, eu falava: meu Deus, tudo que eu passar, em nenhum momento eu pensei em dar ao meu filho, nem para o pai, nem para a avó, nem para ninguém. Eu nunca pensei em dar aos meus filhos. E aí eu olhava assim para ele pequenininho, eu falava: mas vai valer a pena, vai valer a pena. Então era a mesma coisa com esse gesto de Nossa Senhora de colocar Jesus no colo de José, que eu tô toda atrapalhada hoje. Jesus no colo de José, era como se ela dissesse assim: olha, José,
sim, você tem que ficar feliz, porque mesmo passando por tudo isso, a gente vai salvar a humanidade toda, né? O nosso filho vai salvar a humanidade toda. Essa criança tão pequena, tão indefesa, vai salvar o mundo, né? Vai ser o príncipe da paz, vai ser o El Shaddai, vai ser o Salvador esperado, né? Eu imagino que José ele ficou muito consolado, né? Aí ela fala assim, vamos começar aqui de novo, gente, porque eu me perdi. Caminhando assim, de noite, em tempo rígido, né? Um tempo muito difícil, muito frio. Sofria frio e outras incomodidades. Estava nos braços, ora da querida mãe, ora de José, embora ele por pouco tempo me segurasse. Ordenava-o a minha mãe quando o ânimo de José estava angustiado. Então, quando ele estava angustiado, ela ela colocava Jesus no colo dele, né? Para que ele sentisse algum consolo, algum conforto pelo sofrimento, cansaço e outras aflições, proveniente da estação contrária, né? Ao receber-me nos braços, ficava inteiramente consolado. Então, quando ele recebia Jesus nos braços, ele ficava inteiramente consolado, né? É como uma mãe quando ela vai ter o filho de parto normal, né? Sente a dor, mas quando vê aquela criança, esquece da dor, né? Então, quando José via Jesus, ele esquecia de tudo que ele estava passando, né? Daquele sofrimento todo. E com certeza ele sofria também por causa de Jesus, por Jesus ser o Salvador, né? E tá passando por tudo aquilo. E cheio de alegria, tinha tal caridade para com José. Jesus tinha tal caridade para com José, por ordem de meu pai, porque não fazia coisa alguma sem o seu beneplácito. Então, ele não fazia nenhum ato sem a permissão do pai. Até quando ele ia para os braços de José, que era o pai da terra, né? Ele pedia para que fosse derramado graças para José por esse simples ato de Jesus estar nos braços de José. Nestas ocasiões, suplicava ao pai que fizesse também qualquer alma aflita por meu amor experimentar semelhante doçura. Então, todas as almas que sofrem por amor a Jesus experimentam, né, essa semelhante graça de doçura. A mesma doçura que José sentiu, né, quando pegou Jesus. Toda alma que sofre, que fica aflita por amor a Jesus, manifestando-lhes ao coração por meio das consolações, né? É engraçado que a gente recebe logo esse consolo. A gente passa por qualquer teste, qualquer prova, mas a gente recebe essas consolações divinas, né? Nós, filhos da divina vontade, nós recebemos essas consolações divinas, a fim de que com isso viesse a adquirir mais força e vigor no caminho da virtude, né? Então era para que ele tivesse mais força e vigor no caminho da virtude, né? Então assim, era para que as almas, Jesus com esse ato, ele pediu por todas as almas que iam passar por aflição, por amor a ele, para que tivessem força e virtude, né? Para que tivessem mais força e virtude, para que fosse corajosa, para que enfrentasse tudo, que às vezes se torna um pouco áspero aos sentidos, a causa tédio, a fresca humanidade, a fraca humanidade, né? Então, assim, tem pessoas que sofre, mas pega o sofrimento para reclamar, para murmurar, né? Se tá frio, reclama, se tá calor, reclama. Hoje, uma coisa também assim que me chamou muita atenção na escola, né?
foi sobre a questão dos padres serem Jesus. E infelizmente a gente vê, né? A gente vê realmente como Jesus hoje falou na escola, né? Deu essa direção, né? Que a gente vê os padres hoje com roupas sensuais mesmo, com roupas normais. Se esquecem, né? Infelizmente, eu peço perdão para os padres, mas infelizmente é isso mesmo. A gente vê os padres, né? Com calças apertadas, né? Mostrando o corpo, né? Na moda, né? Dançando, às vezes até com algumas formas de dança que não convém, né? Com a pessoa de Jesus. E pessoas também, padres também que tem esse estilo mesmo, Elvis Presley. Eu conheci um padre que, antes de eu caminhar na Divina Vontade, eu vi um padre na televisão, eu gostava muito das pregações dele. Mas depois que eu entrei na Divina Vontade, eu não sei porquê, toda vez que eu vejo esse padre, e ele é um padre bem conhecido, mas toda vez que eu vejo ele, eu não consigo assistir mais, eu não creio mais, né, assim, não é que eu não creia no sacramento que ele tem, eu sei que ele tem o sacramento, né, que ele tem o sacramento, mas só que eu não consigo ver ele com a pureza como tem que ver em Jesus, né, como Jesus é. O Pai prometeu-me fazê-lo, e deveras não deixa de escutá-lo, né? Então, deveras não deixa de escutar, fazendo muitas vezes experimentarem consolos celestes, né? Nós mesmos recebemos esses consolos celestes. Sempre que a gente sofre por algo que Jesus quer nos testar, né? A gente sente esses consolos celestes quando a gente sofre por amor a ele, né? Aqueles que caminham pela estrada das aflições e das cruzes. Então, é aqueles que caminham, né, pela estrada das aflições, né, as almas que vivem sempre aflitas por amor a ele e das cruzes, né? Imitando-me quando ficava privada de mim. Então imita Jesus, né? Ele fala que é essa alma que imita Jesus. A querida mãe achava-se inquieta de amor, pois não podia o seu coração amante suportar nem por um só momento a privação de seu tesouro. Nem por um só momento a privação do seu tesouro. Era difícil para Nossa Senhora, né? Passar por essa situação de privação. Estava, porém, toda conformada com a vontade divina. Eu, contudo, quando não estava em seus braços, fazia-no sentir que falava ao coração, e com palavras de amor ardente a confortava, e assim ficava de algum modo consolada. Então, quando Jesus não estava no colo de Nossa Senhora, quando não estava nos braços de Nossa Senhora, ele falava ao coração dela, né? Ela sentia no coração. A Nova Torta fala, né, que Nossa Senhora nunca se desligava de Jesus, ela estava sempre ligada a Jesus. Mesmo que não tivesse ligada fisicamente, né, mas estava no coração, interiormente, espiritualmente. Porque em tudo ela fez a vontade do Pai, em tudo ela estava ligada, né? E em tudo que ele ia fazer, tudo que ele sentia, com certeza ela sentia também, né?
E aí tinha essa, Hoje também é uma passava por parte essa assim ligação. que eu achei muito interessante na escola, né? Foi muitos pontos assim falado, mas uma coisa assim que me fez pensar, que me fez refletir também foi sobre essa questão da idolatria, né? Sobre essa questão daquilo que o povo vivia, né, antes no Egito, né, a situação que o povo vivia lá. E assim, uma coisa também que eu fiquei assim pensando que hoje essa idolatria ela não mudou. Ela não mudou porque a gente vê isso também com os sacerdotes. Aqui na minha cidade tem um padre que ele saiu daqui, né? Agora ele tá na diocese da minha cidade, né? E aí, que a minha cidade pertence à diocese de Juazeiro e ele tá lá. E aí no dia do encontro, muita gente tirou foto, foi aquela coisa, né? Que o encontro foi domingo, um encontro, um retiro. E aí foi aquela coisa, e eu ficava assim, olhando, eu ficava olhando assim, eu ficava pensando, meu Deus, será que essas pessoas, elas estão vendo o padre ou elas estão vendo o Jesus que está no padre? Porque eu creio que são poucas pessoas que têm esse conhecimento de saber ver que o padre é Jesus, né? Porque eu creio que são poucas pessoas que conhecem o livro do céu e essas verdades só foi revelada no livro do céu. Então, assim, tudo que foi dito até aqui, tudo que foi ensinado até aqui, né, é sobre o respeito aos padres, né, não falar dos padres, porque os santos falam muito isso, né, que os padres, realmente os padres são filhos prediletos de Nossa Senhora ama muito os padres, né, mas ela ama, eu creio que ela ama, porque eles são Jesus, né, eles representam Jesus, mas aí, quando a gente olha em volta, quando a gente vê, né, os padres, né, a gente olha em volta e vê que esses não são verdadeiros Jesuses, né? Não é o Jesus que Jesus fala que tem que ser, né? Porque muitos são apegados à família, muitos gostam de mídia, muitos gostam de aplausos, né? Muitos roubam, né, a Deus, roubam os dons. Foi uma coisa que também foi uma coisa que foi falada hoje na escola que eu achei muito interessante. Eu já sabia, né, eu já sabia, mas foi uma coisa que eu achei muito interessante. É sobre essa questão de você reconhecer que o seu dom, o dom que muitas vezes a gente acha que tem, né? Tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de pregar, tem pessoas, né, que têm o dom de profetizar, essas coisas todas que a gente vê, né? Só que esses dons não são nossos, esses dons são nos dados por Deus, isso que eu acho interessante, é nos dado, são nos dado, Ele dá para que a gente multiplique, esses dons, para que a gente seja igual aquele, aquela pessoa que Ele deu 10 talentos e a gente multiplique, né? E que a gente não esconda os talentos, mas eu vejo tantas pessoas que trabalham, tantas pessoas que têm carro, que estudam, que se formam, né, que fazem tanta coisa e não reconhece que é Deus. Não reconhece que é Deus. Teve
uma postagem essa semana que foi colocado na nossa comunidade, que me fez refletir muito sobre ser o templo de Deus, né? Estar em Deus e ser o templo de Deus, né? Que eu acho que até um entendimento de Santo Tomás de Aquino, eu acho. Mas que foi um trecho, um texto, né? Que foi postado na nossa comunidade. E eu fiquei lendo e fiquei pensando, me analisando, na verdade, né? Eu vivo com Deus ou eu sou o templo de Deus, né? Isso me fez pensar, né? Porque o importante é você ser o templo de Deus. Não é você estar no templo de Deus, é você ser o templo de Deus. E isso que foi falado na comunidade, que Jesus me mostrou na comunidade, me fez eu refletir, né? Me fez eu pensar, né? O quanto que eu estou sendo, como que eu estou sendo como pessoa, né? Como pessoa e a forma que eu estou amando o outro, né? A forma de ir em direção ao outro, né? Que é uma coisa assim que eu vejo que nós filhos da divina vontade, nós temos esse desprendimento por causa de Jesus, né? Porque Jesus vive em nós. Então não é a gente que faz. Se a gente acha que a gente tem alguma coisa, que tem algum dom, que tem alguma coisa e é para nós, já era. Se a gente tira o que é de Deus, se a gente coloca o eu, já era, né? Então, assim, esse trecho, né? Jesus, ele estava pedindo ao Pai pelas almas aflitas, né? Pelas almas aflitas, pelas almas que levavam a sua cruz. Mas essas almas por amor a Ele, né? Por amor a Ele, que passam as aflições por amor a Ele, que passam as perseguições por amor a Ele, que carregam a sua cruz, como nós na comunidade, né? Nós, filhos da divina vontade, nós entendemos isso com mais clareza. Então, isso para nós não é difícil de entender, né? A gente aceita com mais naturalidade, porque a gente já entendeu, a gente tem uma clareza muito grande. A gente não tem, como foi falado hoje, não tem justificativa, a gente não fica se justificando, a gente reconhece as nossas fragilidades, a nossa pequenez, a gente reconhece o nosso nada, a gente reconhece que Deus é tudo, a gente não é nada, que a gente precisa dele, que é a graça dele, né? E que nós temos o livre-arbítrio para caminharmos em direção a ele, para darmos a ele, para não sermos. As pessoas acham que ser robô é dar vontade a Deus. Ser robô é você viver esse ecossistema, é você fazer a sua própria vontade. Porque se a pessoa faz a vontade humana dela, se a pessoa tem um livre-arbítrio para fazer sua própria vontade humana, só vai cair para o precipício, né? Porque a vontade da carne, ela é contra a vontade do espírito, né? Então, há esse combate muito grande. E quando a gente faz o processo de dar a nossa vontade para Deus, é porque nós queremos viver do espírito. Então, tudo que é humano, né? Toda a nossa vontade humana, tudo aquilo que a gente queria, tudo aquilo que a gente achava, né? Isso já é tão insignificante, coisas que antigamente a gente dava valor, né? É tão insignificante para a gente, porque hoje a gente só busca a Deus, a gente quer ser como Jesus foi. Aí a gente estuda as místicas, estuda o livro do céu. O livro do céu a cada dia traz uma nova luz para a gente, né? A vida íntima, a mística cidade de Deus, né? Tantos outros que a gente está estudando, que a gente está conhecendo.
E Jesus tem derramado muitas bênçãos na escola. Muitas bênçãos, gente, se eu fosse escrever, se fosse comentar ponto por ponto do que é ensinado na escola, eu ia ter que passar 1 hora, 2 horas, 3 horas também fazendo áudio, né? Para que eu pudesse falar ponto por ponto do que é revelado na escola. Mas para mim, os pontos assim que mais eu achei interessante foi sobre o livre-arbítrio, né? Sobre o nosso livre-arbítrio, né? E sobre a questão da gente não querer, não ter idolatrias, né? A gente não buscar essas idolatrias, a gente não idolatra nada, nem ninguém, né? E nem os padres a gente idolatra, nem os padres, porque os padres são Jesus. E também a questão também da gente não querer achar que nós temos dom para alguma coisa. É Deus quem nos dá, né? É Ele quem nos dá. Ele é dono de tudo, né? Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso soberano. Então, Ele nos cria, derrama sua graça. Essa graça já foi derramada, né? Hoje a gente só está tomando posse. Porque Jesus, quando Ele veio à Terra, Ele fez todos os atos que Ele fez foi em direção ao ser humano. E nós hoje estamos tomando posse dessa graça. Como Ele pedia ao Pai por todas as almas aflitas, né? Todas as almas aflitas Ele pedia ao Pai. Pelo ato dele estar no colo de José, quando José estava aflito, né, sofrendo, angustiado, nesse ato dele estar no colo de José, dele consolar José, ele consolou toda a humanidade. Ele pediu ao Pai por toda a humanidade, né? Então, quando a gente faz um ato no concreto, naquele que está próximo a nós, como Jesus fez, Nossa Senhora via o estado de ânimo de José e colocava Jesus no colo de José, como se ela quisesse dizer assim, olha, vai valer a pena, é como a gente vê tudo isso que está acontecendo no mundo, e a gente pede o reino, a gente diz assim, mas vai valer a pena, porque vai chegar o reino e vai mudar tudo, e vai mudar a situação das pessoas, e as pessoas vão ser realmente felizes, porque é isso que Jesus quer. Jesus quer que todos nós sejamos felizes, que todos nós encontremos a luz. Mas é necessário que haja purificação, como Jesus fala, né? Que haja a purificação, que haja a transformação, que haja a conversão verdadeira, né? Que as pessoas conheçam o que é o reino, que as pessoas desejem o que é o reino. E aí, quando a pessoa fala, né? Eu me desdobro para assistir os vídeos, me desdobro, levanto cedo, agora mesmo meu filho está estudando o dia todo, então eu me levanto muito cedo. Muitas vezes eu não assisto a aula online, porque eu estou fazendo os meus estudos, aí eu não assisto. Aí quando eu termino os meus estudos, às vezes a Aline já terminou a live, e aí o que acontece? E aí eu vou ali, concluir os meus estudos, aí faço as minhas orações preparatórias, né? E vou tendo aquela rotina, aquela vida com Jesus, né? Não é uma rotina, aquela vida com Jesus. E aí eu ouço o vídeo da escola 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. Boto o fone, porque meu filho está estudando, e põe o fone e fico ouvindo o áudio da escola e vejo tanta coisa. Eu falo, meu Deus, por onde é que eu começo? Porque se fosse para mim falar tudo, todos os pontos, eu ia passar mais de 3 horas, porque é uma riqueza muito grande. É uma graça muito grande que Deus está derramando, que Jesus está derramando sobre nós aqui na escola, né? E na nossa comunidade.
na nossa vivência, no nosso dia a dia, na prática, né? E a gente receber esse consolo, né? Porque nós recebemos esse consolo, nós sofremos porque nós vemos Jesus sofrer, né? Por castigar o mundo, por ver o mundo do jeito que está. Jesus não quer castigar, né? E Jesus sofre e a gente sofre junto, a gente não deixa Jesus sozinho, né? Mas até para isso a gente precisa dele, a gente precisa tomar posse dessa graça que ele já derramou em nós, em nossa vida. Porque quando ele fez esse ato, né, na vida íntima, que ele foi para o colo de José, porque José estava aflito, ele fez por cada um de nós. Ele pediu ao Pai por cada um daqueles que levam sua cruz, daqueles que passam por aflição por amor a Ele, né? E nós passamos todo tipo, né, de situação por amor a Ele. Então Ele nos consola. Do mesmo jeito que Ele consolou José, Ele nos consola. Amém.